Quais são os segredos depois que a gente emagrece para manter o peso? Já teve gente que achou que você tinha medo de andar de elevador? Você chegou a pensar em fazer a cirurgia de redução do estômago? A cirurgia de obesidade mórbida? Você correu 6 vezes a São Silvestre. Como é que foi essa experiência? Fernando, você anda muito de bicicleta em São Paulo? Quantas bicicletas você tem? Você tem medo de andar no trânsito de São Paulo? Os caminhões, os carros, os ônibus e as motos respeitam você? Tem algum lugar que você tem medo de andar de bike e ser roubado? Na época que você pesava 120 quilos, quais foram as loucuras que você cometeu com a comida? Antes de continuar a minha entrevista com o Fernando Rocha, um recado muito importante. Inscreva-se no canal agora e ative o sino. Falta pouco pra gente chegar a 300 mil inscritos. Eu conto com você, hein? Quais são os segredos depois que a gente emagrece para manter o peso? Ah, isso é muito legal. Isso é muito... Vou até... Pergunta de $1 milhão. Essa é a pergunta de $1 milhão. Essa realmente é a pergunta de $1 milhão. Foi feita uma pesquisa com os americanos. Os americanos adoram pesquisas, né? Adoram pesquisas. E essa é fantástica. Tem esses programas americanos chamados Big Losers, né? Pessoas que perderam 80 quilos, 70 quilos, 100 quilos, pessoas que vão 120 fazer quilos. Aqueles programas de gente que chega assim se arrastando. 150 quilos. Tá, por aí, né? 180 não, aí também não. E fazem esses programas e conseguem perder esses quilos e caminhões de quilos. E depois de 6, 7 anos, foram visitar essas pessoas, os Big Losers. E perguntaram... O que é Big Loser, para quem não sabe? Grandes perdedores. Pessoas que perderam mais de 60 quilos. Você falou caminhões de quilos. Sim, Big Losers. Emagreceram muito. Emagreceram muito. E descobriram o segredo desses grandes perdedores de grandes quantidades de quilos. Práticas esportivas. Mas quanto? O quê? Chegaram em um número, um denominador comum, que é o que eu sigo. Eles fazem 9 horas semanais de atividades físicas, Marcelo. 9 horas? 9, 5 mais 4, 9 horas semanais Uau. de atividades físicas. Esse é o número encontrado por eles, o número médio que eles mantêm na vida. 9 horas semanais inclui o sábado, o domingo, o feriado, os dias de chuva, os dias de calor e as férias na praia. São todos os dias, porque a semana tem 7 dias. 9 horas por semana inclui todos os dias, Uau. sem folga. É mais de 1 hora por dia. Você pode escolher aí. Hoje, por exemplo, eu já fui na academia. Já? Já, hoje eu já fui. Eu não ando de carro, não tenho carro, eu não uso escada rolante, eu tenho uma meta de 20 mil passos por dia, tem um reloginho que eu tirei agora, porque eu fui tomar banho e tirei, mas eu tenho uma meta de 20 mil passos por dia, tenho uma meta de gastos calóricos de 3 mil calorias por dia, 3.000 calorias por dia. Espera um minutinho. Você mora no 14º andar. Você usa o elevador? Então, o elevador eu me permito usar, porque eu já chego muito cansado, eu normalmente uso, estaria exagerando se eu dissesse que eu uso, mas eu... Peguei ele, hein? Não, o elevador eu uso. Mas o metrô eu não uso, a escada rolante nenhuma. Ah, não? Não, nenhuma. Olha... E tem uma pesquisa que diz o seguinte, que o que define a vida saudável da vida sedentária são 10 mil passos por dia. Se você dá 10 mil passos por dia, você não é sedentário. Se você dá 10 mil passos por dia, você não é sedentário. Ou então, se você der 245 degraus. Esses 245 degraus são os lances de escada que existem em uma estação aqui de São Paulo, a estação Pinheiros do metrô. Olha... Estão todos lá.
Eu ando... Linha amarela. A linha amarela. A linha amarela. Linha amarela da Estação Pinheiros do metrô. Mas, para mim, não só a linha amarela, eu uso regularmente o metrô, todos os lances de escada rolante, para mim, não existe. Eu me sinto incomodado de usar uma escada rolante. Quem me ver usando uma escada rolante pode falar, peguei, porque não vai ver. Já teve gente que achou que você tinha medo de andar de elevador? Sim. Como é que foi isso? Você viu isso? Conte-me as histórias. Quero saber tudo. Não, vai me contando aí. Eu estava andando, subindo a linha amarela, aqui na Higienópolis, o tiozinho passou, caiu ali. Ih! Já destruiu o banco do Fernando aqui, ó. Vou mostrar, vai. Olha a situação. Tá O cara acabou de chegar na casa do outro, ó, já destruiu um pedaço da casa. Olha a situação. O tiozinho falou assim... Eu estava na escada rolante, ele estava na escada rolante e eu subindo de escada. Bem, só nós dois, assim. Estava bem vazia. Aí ele falou assim, ô moço, o senhor está andando de escada assim porque o senhor tem medo de escada rolante? Aí eu falei, não, é porque faz bem pro coração, faz bem para as pernas. Eu falei assim, o senhor tem medo. Eu falei, não, o senhor tem medo? Eu falei, não, eu não tenho medo nem de elevador. Então o que vai falar, né? O que vai falar com o cara? Não vai falar nada, né? Eu não tenho medo nem de elevador. Então vai lá. Fernando, na época que você pesava 120 quilos, quais foram as loucuras que você cometeu com a comida? Quanto você comia por dia? O que você gostava mais de comer? Me fala das maluquices aí. Eu sou mineiro, né? Mineiro gosta de comer. Mineiro gosta de comer comida de boteco, mineiro gosta de comer o que tem pela frente, assim, né? Até hoje eu chego em casa, aliás, eu cheguei ontem, cheguei esse fim de semana de Minas Gerais, e quando eu chego em casa, minha mãe chega e fala assim, ô Nando, você quer costelinha? Você quer frango com quiabo? Você quer... Ela vai falando o que eu quero, mas na verdade ela não está perguntando o que eu quero. Ela está falando o que tem. E está explicando que eu vou ter que comer tudo isso, né? E eu acabo comendo isso tudo. Então, quando eu chego de Minas, eu tenho que passar um período meio de desintoxicação. Um detox mineiro. Mas, na verdade, esse período pré-conscientização era um período assim que eu não tinha a consciência alimentar, assim. Mas fala mais, o que mais tem lá? Opa, leitoa, torresmo, sabe aquele torresmão assim que eles chamam de picolé de mineiro, que é banha de barriga mesmo, sabe? É muito bom. Mas hoje eu vejo isso, não tinha... A coisa mais interessante em Minas é que não tem esse negócio assim. Hoje aqui eu vejo assim que tem a hora do café, que você toma café, tem a hora que você almoça e tem a hora que você, à noite, que você pode fazer um lanche ou jantar. Mas antes não tinha isso. Tem a hora que você come o tempo inteiro. Você come. A mesa em Minas está sempre posta. Então você está comendo o tempo todo. Você está conversando, você está comendo. Você não está vendo, não, você está comendo. Você está comendo com a mão. As pessoas estão conversando, estão comendo. A comida é afeto. A comida significa afeto. União. Se você não está comendo, significa que você não está gostando da pessoa, que você não está tratando bem, você não está sendo bem tratado, você não está gostando do lugar, você não está sendo bem acolhido. Faz parte da cultura. E quando você sai de Minas, você vem com isso. Então, se você chega numa casa que não tem isso, você associa isso a acolhimento, ao tratamento. Então, você tem que ter
um entendimento de que, não, calma, não é isso, a comida não é isso. O afeto também se representa e pode estar em outras coisas que não a comida. Numa água, por exemplo, a água também é afeto. Olha que coisa linda que é a água. Um cafezinho. Não, aliás, um cafezinho, e aliás, a água simboliza muito mais do que a comida, porque a gente pode ficar sem comer, mas a gente não fica sem a água. A água vale muito mais do que uma comida, porque sem comida a gente vive, mas sem água a gente não vive, né? Fernando, você chegou a pensar em fazer a cirurgia de redução do estômago? Não. A cirurgia de obesidade mórbida? Não a bariátrica? Não, porque eu sou, assim como você, sou grande também, e o peso é muito bem distribuído, então eu enganava bem com roupa, né? Roupa preta, roupa larga. Não, nunca me incomodou, o peso nunca me incomodou. Eu corri a São Silvestre com 115 quilos, sabe? Não, o peso não foi incômodo para mim e nem para a direção da emissora. Nunca foi incômodo. Você correu 6 vezes a São Silvestre. Como é que foi essa experiência? Então, Você chegou em primeiro lugar alguma vez? Sempre. Eu cheguei a São Silvestre, a São Silvestre é uma corrida tão maravilhosa, né? Eu sempre sonhava com a São Silvestre, porque como repórter esportivo que eu fui, eu sempre cobria a São Silvestre, estando aqui em São Paulo, e sempre atrapalhava meus plantões, né? Atrapalhava no bom sentido, eu sempre tinha que cobrir a São Silvestre. Eu adorava ver aquele mar de gente, né? Aquelas faixas, o Batman correndo, o Papai Noel correndo, o Homem-Aranha correndo, o Lampião correndo a São Silvestre, Maria Bonita. Eles te ultrapassavam ou não? Não, quando eu cobria, né? Quando eu cobria. Mas eu sempre sonhava, literalmente, eu sonhava que eu cruzava a linha de chegada. E até que o meu professor, quando eu comecei a fazer o programa, o Gafanhoto Man, que é o José Rubem Lelia, falou, não, você pode correr a São Silvestre, vamos correr, mas está pesado, não, sua constituição. Eu sempre fui um peregrino da luz, eu sempre caminhei, sempre tive bike. Não, dá sim, você tem condição. E eu, graças a Deus, eu cheguei em primeiro lugar na minha categoria. Opa! Na minha categoria eu cheguei. Como é que foi isso? Porque na minha categoria só tinha eu. Na minha categoria só tinha eu. A São Silvestre, ela é abençoada por isso. Ela tem 50 mil corredores e tem 50 mil categorias. Todo mundo ganha, todo mundo ganha. E você vai correr sabendo que na sua categoria você vai ganhar. Eu corri 6 vezes, sou ex-campeão da São Silvestre, 6 vezes campeão. E, claro, né? Chegar mancando como eu cheguei, torto, assim como eu cheguei, só eu. É maravilhosa, a prova maravilhosa, uma realização. Fernando, você anda muito de bicicleta em São Paulo? Sim, maravilha. Hoje em dia, graças aos pioneiros, né, e às pioneiras do cicloativismo, né, entre elas a grande Renata, que é nossa amiga pessoal, né? Verdade. Eu acho que Renata Falzoni. A maior de todas, a Renata Falzoni, que abriu a linha de frente dos caminhos da ciclofaixa, principalmente a ciclofaixa do Rio Pinheiros. Ela já falava nisso quando não existia nada, nenhuma possibilidade. Ela já falava que ali existia um caminho que poderia virar uma ciclofaixa. E todos nós que andamos de bicicleta devemos muito a ela e também a outros cicloativistas, mas principalmente a ela. Estou muito grato a ela. Ela é uma heroína, uma pessoa fantástica. E quem anda de bicicleta deve muito a essas pessoas. E agora a gente anda de bicicleta como meio de transporte, mas muito em breve a gente vai ter que andar de bicicleta, ou ter que andar
ter que usar outras formas alternativas, porque nós temos quase 9 milhões de veículos em São Paulo. Então, hoje, por enquanto, é uma alternativa, é uma forma de usar, mas daqui a pouco não vai ser uma opção, vai ser uma obrigação, porque não vai ter mais forma de se locomover em São Paulo. Renata Falzoni, um beijo grande para você, hein? Quantas bicicletas você tem? Ah, como todo mundo que anda de bike, né? A gente tem várias bikes, porque vai que uma dá problema, né? Então, você vai também catequizando os filhos, né? Então, meu filho tem 2, eu tenho 3. Eu tenho uma para andar os domingos, que é uma mais antiga, uma vintage. Eu tenho uma que, aliás, eu vou pegar hoje, eu vou pegar na oficina, que está mais adaptada, essa mais para o dia a dia, né? Mais para rodar, para uma rodinha mais fina. Minha mulher tem uma elétrica e uma outra para fazer mais ginástica. Somando, dá umas 8, que elas ocupam direitinho a vaga do carro. Os vizinhos aqui falam assim, pô, mas põe no bicicleta. Eu falei, não, a vaga do carro eu faço com ela o que eu quero. Vou pôr todas as bikes enfileiradas aqui. Fernando, você tem medo de andar no trânsito de São Paulo com a bike? Olha, não vou dizer que não tenho, mas eu tenho muito mais medo, eu tinha muito mais medo quando eu tinha carro. Tinha muito mais medo pelas outras pessoas, porque eu dirijo muito mal, e medo por mim também. Porque o nosso trânsito aqui em São Paulo é bem violento, né? Sim, mas hoje nós temos uma ciclofaixa. Quando eu ia trabalhar na TV Globo, eu saía aqui de casa, são 10 quilômetros para ir trabalhar até a TV Globo, eu tinha 8 quilômetros de ciclofaixa. 8 quilômetros. Isso eu acho uma grande conquista, digna assim, de países civilizados. Espero que esses números só aumentem para todos os trabalhadores, que eles tenham uma cobertura de 100% de porta a porta, para que eles saiam de casa até o trabalho, né? Se eu tenho 10 quilômetros da minha casa até o trabalho, e desses 10, 8 quilômetros são de ciclofaixa, eu tenho 80% de ciclofaixa. Então, isso é um índice altíssimo, é de país civilizado. Né? Mas é um acaso. Eu já não trabalho mais na TV Globo. Eu trabalho em diversos lugares que não tem essa margem alta. Mas as condições estão bem ruins, né? Estão bem ruins, precisam melhorar. Mas a gente não pode parar de andar de bicicleta por causa disso. A gente tem que andar de bicicleta. Nem que seja como existe o movimento, né? Existem vários movimentos, colocando tomates com copos, que os tomates vão se amassando e vão ficando vermelhos, para saber, olha, está vendo? Aqui é lugar de andar de bike. Se o tomate está vermelho, amassado, é porque alguém passou em cima e poderia passar em cima de uma bike. Ou então andando pelado mesmo, porque se pelado a pessoa vê, então olha com roupa também. Os caminhões, os carros, os ônibus e as motos respeitam você? De alguma forma, estão respeitando mais do que respeitavam há 5, há 10 anos atrás. Quem dirige os caminhões menos, mas quem dirige moto, carros, também dirigem bicicletas. É o que eu percebo. Posso estar tendo uma visão mais romântica. Mas o que eu percebo é que aumentou significativamente o número de pessoas que dirigem carro, que dirigem moto, mas que também têm bicicleta. Eu tenho percebido isso. Onde você não vai de bicicleta em São Paulo? Eu não vou na Marginal, eu não vou nas rodovias, porque eu acho que lá a disputa é mais sangrenta, lá a disputa é mais agressiva, lá a disputa é mais rápida, veloz, lá existem carros andando com mais velocidade, e lá eu acho que lá tem pessoas que não gostam de bike. Eu acho que os taxistas também não gostam de bike. E a questão da segurança pública? E a bike? Tem algum lugar que você tem medo de andar de bike e ser roubado? Então,
Que coisa, né? Eu acho tão triste isso. Eu acho que hoje a gente tem mais segurança para andar de bike, mais segurança nas vias públicas para andar de bike. Eu acho que nunca a gente imaginou que a gente ia chegar a um ponto que a gente ia ter mais segurança viária, a gente ia ter mais respeito do motorista, a gente ia ter mais espaço, a gente ia ter mais ciclovia, ciclofaixa, a gente ia ter mais espaço dentro do trânsito e, de repente, surge a questão da segurança. Que triste isso, né? Que triste, que pena, que melancólico, que triste. Quando a gente conquista espaços, quando a gente conquista um lado da marginal... Tira a bicicleta. Quando a gente conquistou a segurança, porque tem a ciclofaixa, a ciclovia da marginal, que é segura. Não dá para andar de bike. Não, né, de um lado até que dá, porque ela está segura. Mas do outro lado, né? Te roubam a bike. Que lástima, que pena, triste. que pena. Eu acho que a gente não imaginava que seria assim. Eu acho que a Renata não imaginava isso. Eu gostaria de perguntar isso para ela. Acho que nem o mais pessimista dos cicloativistas imaginava que a situação seria tão controversa a esse ponto. Fernando Rocha lembrou, a Renata Falzoni já foi entrevistada aqui no canal 2 vezes, foi a primeira entrevistada, depois vocês procurem aí na lista de vídeos e assistam a entrevista dela, está muito bacana. Você está gostando da minha entrevista com o Fernando Rocha? Não acabou! Esse livro aqui que está na minha mão é um livro de autoajuda. Como é que a dança te ajudou a emagrecer? E o que é o Trimelique? E ele continua fazendo sucesso? Muita gente acha que quando o gordo emagrece, ele perde a graça. Você foi vítima disso? Emagrecer é simples e basta querer. O gordo é um vagabundo. Qual foi teu peso máximo? Agora você tá com que peso?